E galera, o impossível aconteceu. Depois de uma entrevista, Hige Akutami falou que a Nobara tinha de arrasta pra cima, mas simplesmente a mulher tá de volta. Sim, Nobara está de volta no capítulo 267 de Jujutsu Kaisen. Então isso significa que ele também pode voltar. Satoru Gojo é isso que a gente vai descobrir hoje nesse capítulo, que também ele cravou a derrota finalmente de Sukuna. Depois de mais 40 capítulos, ele foi derrotado. Mas para lembrar pra vocês, galera, que Jujutsu Kaisen acaba dia 30 de setembro. Infelizmente, a gente tem mais 5 capítulos. Infelizmente, mas tudo bem. Vai ficar com umas pontas soltas? Vai. Mas vamos pro capítulo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever. Então a gente começa esse capítulo aqui simplesmente com Satoru Gojo de novo. Sim, o cara morreu, mas o Hige Akutami nunca deixa de mencionar o cara em todo santo capítulo. É incrível, só que dessa vez é um flashback dele e do Yuta, quando ele fizer aquela troca de corpos, o Yuta treinar no corpo do Satoru Gojo. Naquele momento, o Yuta, um baita de um estrategista, bolou um plano gigantesco caso o Satoru Gojo perdesse. Perdeu pro roteiro, mas vida que segue. Mas o Yuta queria o último dedo do Sukuna pra Rika comer, para ele meio que copiar o Santuário Malevolente. Mesmo que a quantidade de dedos não fosse o suficiente para ele poder ver as memórias e as fraquezas do Sukuna, ele poderia sim copiar o Santuário Malevolente. Mas pro Gojo isso não é uma péssima ideia, porque isso não seria o suficiente pro Yuta meio que analisar a técnica do Sukuna. Como assim? Ele ia aprender de fato a utilizar o Santuário Malevolente. Mesmo o Yuta copiando a técnica do Uzumaki, ele precisava de dicas do próprio usuário para como ela funciona de fato, nossa potência máxima. E se ele pegasse o dedo de Sukuna e devorasse pra Rika, ele não saberia como utilizar realmente de fato o Santuário Malevolente. Então é por isso que o Gojo não entregou o último dedo pro Yuta. Sim, ele não entregou, e você vai entender como o Yuta simplesmente conseguiu copiar o Santuário Malevolente. Então o Yuta meio que tá explicando como funciona a sua técnica de cópia pro Itadori, falando que ele precisa consumir uma boa quantidade do seu adversário ou da técnica que ele quer copiar. Mas não necessariamente precisa ser fatal, por exemplo, pegar um coração ou até mesmo metade do corpo do seu alvo. Mas só precisa ser uma quantidade o suficiente para que ele possa copiar ou até mesmo fazer um voto para que a cópia realmente aconteça. Então é muito simples, então ele até poderia copiar a técnica do Satoru Gojo dos 6 olhos. Não exatamente, porque, por exemplo, se ele devorar o braço do Uzumaki ou até mesmo da Anjo e eles reutilizarem a energia amaldiçoada reversa para recuperar esse braço, meio que não vai funcionar a cópia, que o valor do Jujutsu daquele braço vai basicamente ser zero, por ser um braço meio que, entre aspas, artificial. E é por isso que quando o Yuta copiou uma parte do Charles lá, que pode ver um pouco o futuro, ele basicamente deu uma parte da sua costela. Então quando acabar essa luta contra o Sukuna, o Yuta vai perder essa técnica copiada, já que tem que curar a costela que foi arrancada. Então beleza, se não foi o dedo do Sukuna que o Yuta devorou, foi o dedo de quem? Sim, do Itadori. Lembra do capítulo anterior, o Itadori estava sem 2 dedos? Na verdade, deveria ser um dedo só, já que Sukuna arrancou só o dedo mindinho. Então foi isso que aconteceu, galera. O Yuta Okkotsu devorou o dedo do Sukuna, já que a alma e o corpo do Itadori foi marcado com as habilidades do Sukuna. Por ele ser um receptáculo do Sukuna por muito tempo, as técnicas dele ficaram gravadas no Itadori. Então sim, aquela técnica que o Yuta utilizou contra o Sukuna, aquele clivar, na verdade era do Itadori, porque ele consumiu um dos seus dedos. O próprio Gojo afirmou que o Itadori poderia sim utilizar as técnicas do Sukuna graças aos seus 6 olhos. E é por isso que o Sukuna foi enganado pelo Yuta, pois acaba voltando pro presente e o Sukuna percebe que o Itadori tá sem um dos seus dedos. E ele mesmo lembra que arrancou somente um, então ele lembra a fala do Yuta. Na verdade, o seu pensamento que ele achou que o Yuta tinha devorado o seu último dedo, mas na verdade foi pro Itadori. Então pra que eles fizeram todo esse plano? Porque ela está de volta, sim. Nobara está viva. Todo mundo achou que ela estava morta, inclusive pela própria entrevista que o Hige Akutami disse que queria acabar com ela em Shibuya.
O porquê ele mudou de ideia a gente não sabe, já que a própria Utahime e aquele velhinho lá da escola Jujutsu estavam indo lá pro último dedo do Sukuna, que estava escondido justamente para esse exato momento. Tanto que o timing foi perfeito. Depois de 30 minutos dessa luta contra o Sukuna, a Nobara acabou acordando. E nessa que ela acordou, ela utilizou a sua técnica de ressonância para afetar muito, mas muito mesmo o Sukuna. Tanto que ele não consegue expandir o seu domínio. Mas peraí, como ela conseguiu fazer isso? Já que o dedo do Sukuna é um objeto amaldiçoado que não é afetado fisicamente e nem mesmo por técnica Jujutsu. Basicamente com os votos malevolentes que a Nobara fez, tornando isso possível, e acabou acertando o Sukuna, que o bichinho ficou desesperado. O cara treinou na base, galera. Olha que cinema, o Itadori, Megumi e Nobara derrotando o Sukuna, já que o Megumi tá meio que agindo ali para nerfar o Sukuna mais ainda. Nobara usou a ressonância, o Itadori sentando a pancada até dizer chega no Sukuna. E um detalhe muito interessante, já que o Sukuna não conseguiu expandir o seu domínio, o acerto garantido da expansão do Itadori, que também é um santuário malevolente sem santuário, que acaba acertando o Sukuna, que o bichinho simplesmente começa a cuspir sangue. O cara tá tremendo na base. E lembrando que esse corte do Itadori é muito perigoso pro Sukuna, já que tá acertando a fronteira entre a alma dele e a alma do Megumi. Então o Itadori simplesmente parte pra cima, é chute, é soco, é pontapé, tudo, e tem direito pra espancar o Sukuna na base da pancada. Então isso significa que finalmente o rei perdeu, só que não, o cara não para, o cara simplesmente revida e dá um baita de um soco no estômago do Itadori, que ele cospe sangue também. O Sukuna percebe algo muito interessante, já que o Itadori expandiu o seu domínio, usou muito reversão de feitiço, a sua produção de energia amaldiçoada também foi afetada, então ele simplesmente não consegue mais utilizar a reversão de feitiço. Então o Sukuna simplesmente só tem que quebrar o domínio do Itadori na base da pancada, e como ele também recuperou um pouco da sua produção de energia amaldiçoada reversa, entre aspas, tá tranquilo. Então isso significa que mais uma vez o rei dos votos, o rei dos pactos vinculativos vai sair por cima. É só que não, faltam só 5 capítulos para acabar essa obra. Você acha que vai ter mais luta? Não vai ter, galera. Infelizmente é a derrota definitiva do rei das maldições, já que o Itadori usa o punho divergente, aquele punho com atraso bem na cara do Sukuna, e leva o primeiro golpe e depois leva o segundo com atraso. E com isso o Sukuna fica meio desorientado. Só que logo em seguida o Itadori simplesmente mita e fala: Sukuna, vamos acabar com esse ciclo de maldições, e acerta simplesmente um flash negro bem no seu peito. O cara cospe sangue e cai a nocaute mais uma vez. Literalmente ele caiu a nocaute, desmaiou, KO, game over. E como não tem papai Mahoraga nem mamãe Agito pra proteger ele, simplesmente não tem ninguém pra ajudar o Sukuna. E o Raumi tá lutando com o Hakari, ninguém se importa com essa luta, entre aspas. E como eu disse que tem ninguém pra ajudar o Sukuna, um acerto garantido do Itadori vai pegar mais uma vez no Sukuna. E como ele tá desacordado, é vitória pros feiticeiros. E sim, isso significa que provavelmente não vai ter assimilação com o Tengen e nem aquela super maldição. Provavelmente. O que também pode surpreender a gente? Pode. Mas como só falta 5 capítulos para acabar a obra, é muita coisa. São muitas pontas soltas para meio que ser introduzida em somente 5 capítulos, infelizmente. E o que reforça que é uma derrota do Sukuna é simplesmente a fala do editor: o fim de uma era para uma longa batalha. Então significa que Sukuna foi derrotado pelas mãos do cara que ele simplesmente desprezava, achava que era um inútil. E finalmente o rei perdeu de uma forma muito tosca. É discutível, teve vários pontos que o Sukuna já poderia ser derrotado e não foi, simplesmente por conta do roteiro. Só que tem um detalhe, galera, como eu disse lá no começo do vídeo,
Se a Nobara voltou, será que o Satoru Gojo pode voltar também? Será que o Geki Akutami vai meter uma dessa? Aquelas pesquisas de popularidade, a quarta e a terceira, quem ganhou foi o Gojo. E de novo, quem ganhou a quarta pesquisa foi o Gojo novamente, um cara extremamente popular. E desde a sua morte, o cara nunca saiu de um capítulo sequer. Sempre é mencionado, literalmente todo capítulo desde a sua morte o cara era mencionado. Então significa que como a Nobara voltou, será que o Gojo também pode voltar? Simplesmente como o Yuta acabou caindo e foi acertado pela técnica da Anjo, foi cancelado. Será que seu cérebro voltou pro seu corpo original, curado já pela Rika, e o Gojo voltou pro seu corpo, já que a alma é o corpo e o corpo é a alma? Seria muito cinema e o Gojo estaria de volta, né? Mas a gente tem que esperar os próximos capítulos para ter certeza. Mas como a Nobara já estava dada por morta, inclusive pela própria entrevista do Geki Akutami, trollou todo mundo, ela simplesmente foi essencial para vencer o Sukuna, o Rei dos Pactos e o Rei dos Votos. Eu não duvido de uma possível volta do Gojo só para agradar os fãs. Seria paia? Seria, mas não teria de volta. Isso que é importante, o Satoru Gojo está de volta. Ele poderia ter derrotado o Sukuna, mas não derrotou por causa do Megumi. Mas a gente tem que esperar esses últimos 5 capítulos para ter certeza. E se não quiser perder e nem ficar de fora, é preciso estar inscrito aqui na Central do Nerd com as notificações ativadas, pois vamos ver os próximos spoilers e os próximos últimos 5 capítulos vamos fazer o mais rápido possível para vocês. Tamo junto, galera, e valeu!